Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ponto de Vista. Hoje nós recebemos a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes. Ela que é servidora da Caixa Econômica Federal e já foi inclusive superintendente da Caixa aqui em Pernambuco. Secretária, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, está aqui um prazer. Eu queria começar com uma novidade, né? No fim deste mês e início do próximo, vocês estão oferecendo um curso em parceria com o INSPER, né? O Instituto de Pesquisas de São Paulo, né? Para agentes públicos, exatamente para quem? Que agentes públicos são esses, para que se destina esse curso? Esse curso é um curso de políticas habitacionais, um curso que o INSPER já ministrava em São Paulo e, a convite do Estado de Pernambuco, vai fazer sua primeira turma fora de São Paulo, aqui, voltada para gestores municipais que atuam com habitação, empresários da construção civil do Estado e movimentos de luta por moradia. A gente vai abordar as oportunidades, os desafios e como cada um desses elementos podem contribuir e desenvolver a questão do desenvolvimento urbano, mas importante, da questão da habitação no nosso Estado. Quando a gente fala de agentes públicos, seriam que agentes exatamente? É o prefeito que vai participar? É um secretário dele? Quem exatamente? Nós convidamos, ontem inclusive, formalizamos para os prefeitos, pedimos a indicação ao município de pessoas do primeiro e segundo escalão. Então, a nossa expectativa é que ou o próprio prefeito ou o secretário, alguns municípios têm secretaria de habitação, outros não têm especificamente, mas que sejam esses gestores, quem vai indicar vai ser o prefeito desses municípios, são os principais municípios aqui, região metropolitana, basicamente toda, que tem a grande demanda habitacional do Estado, né? 80% do déficit habitacional de Pernambuco está concentrado na região metropolitana e o foco inicial dessa primeira turma, existe uma limitação acadêmica do INSPER, então a gente não conseguiu colocar tudo o que a gente queria, mas a gente vai ter 21 representantes de municípios nessa primeira turma. Secretária, a sua secretaria mexe diretamente com as pessoas, né? Porque são duas áreas muito importantes, desenvolvimento urbano e habitação, né? Duas áreas que mexem com a população em si. Infelizmente, duas áreas ainda com muita carência no nosso estado. O que é que o governo está fazendo para enfrentar, por exemplo, a questão do déficit habitacional? Pois é, Fernando. Habitação, ela é um direito básico das pessoas e a gente, para falar em cidadania, com tantas deficiências em habitação, é uma coisa que mexe com qualquer um de nós que estamos no serviço público. E o déficit habitacional de Pernambuco ultrapassa as 300 mil famílias, a gente tem aí dados de 320 mil moradias, e o governo de Pernambuco ele tomou a decisão de enfrentar o problema colocando a habitação no orçamento. Acho que destinar recursos é o primeiro passo de uma decisão política para se enfrentar um problema tão crônico como a habitação. Então, o governo do Estado lançou o programa Morar Bem em Pernambuco, destinou recursos, a gente tem no orçamento cerca de 300 milhões por ano, previsto até 2027, porque esse governo já fez o planejamento do PPA, então um ano até após a gestão deste mandato. E nós até aqui já impactamos cerca de 33 mil famílias com todas as frentes do programa Morar Bem. Ou seja, 10% do déficit habitacional, mais ou menos, que a gente tem. Pois é. Não é? Eu queria saber, no bairro de Peixinhos, vocês também estão com obras, né? O que é que está sendo feito lá e quando deve ficar pronto? Lá ali em Peixinhos, mais especificamente, as margens do Beberibe, onde tem ali a comunidade de Cabo Gato, Condô, nós estamos fazendo uma grande obra de urbanização. Nós captamos cerca de 300 milhões do governo federal no Periferia Viva, que envolve a dragagem do rio, a reurbanização, a construção de parques lineares, a retirada das palafitas. E o governo do Estado entra com mais ou menos 150 milhões nessa contrapartida que envolve o terreno e envolve obras que vão viabilizar este impacto. Nós já estamos fazendo esgotamento sanitário, pavimentação, fizemos a licitação da dragagem do rio e aí vamos ter lá urbanização, moradia, porque dentro desse projeto, dessa intervenção, a gente conseguiu 700 unidades do Minha Casa Minha Vida e vamos construir do lado da comunidade, era um terreno que era do governo do Estado, da Compesa, ou seja, a gente não tira as pessoas do seu território, mas dá uma dignidade ali, vão ser 700 famílias realocadas.
O rio Beberibe é uma preocupação da Secretaria também, né? Tem a questão do assoreamento do rio, tem a questão das famílias que moram, em alguns casos, quase que em cima do rio, né? Tudo isso está sendo pensado, está sendo contemplado nessas obras? Essa obra é uma obra intersetorial. Essa obra está sendo feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas quando a gente começou a projetar, porque no governo de Pernambuco, na reforma administrativa, a governadora criou uma Secretaria de Recursos Hídricos. E o rio faz parte lá das preocupações da Secretaria de Recursos Hídricos, mas a gente fez um projeto conjunto e nós vamos executar. Ele envolve a dragagem, é um rio que está bastante assoreado, a gente vai alargar a calha do rio, o que vai melhorar de toda forma uma grande área de macrodrenagem, mas também pensando principalmente na vida das pessoas no seu território. Então, na urbanização, na construção de espaços que aquela comunidade ali usufrua, uma preocupação muito grande do governo do estado é não fazer obras. Não adianta a gente criar um parque, tirar as pessoas e botar elas para longe de onde elas viviam. E ali em Peixinhos é um caso bem concreto do que a gente quer fazer. Reurbanizar, mas deixando as pessoas viverem onde elas estão acostumadas. Secretária, por que as obras de infraestrutura demoram tanto em Pernambuco? É mais difícil de fazer aqui em Pernambuco? Falta dinheiro? O que é que acontece? Falta apoio do governo federal? A sensação que eu tenho, às vezes, é que as obras se arrastam por anos e anos, enquanto que a gente vê, às vezes, em outros locais do país, a coisa andar de forma mais rápida. Fernando, Pernambuco, esse é um dos nossos grandes desafios e é uma das coisas que a gente tem mudado o retrato de Pernambuco na gestão da governadora Raquel Lira. Pernambuco era líder de obra parada e isso não era por uma especificidade do nosso estado, uma série de fatores, incluindo ineficiência e questões complexas que envolvem cidades em todo o país. Mas Pernambuco tinha um legado muito grande, a gente tem trabalhado firme nisso, nós já conseguimos entregar obras que eram obras assim, tipo a Pan-Nordestina, a gente retomou as obras aí e estamos com ela a todo vapor no Canal do Fragoso, por exemplo, e o nosso intuito é que essas obras, a governadora montou uma equipe técnica capaz de ter a condição de utilizar esses recursos e efetivamente fazer a entrega das obras. O governo federal tem sido muito parceiro do governo do estado de Pernambuco. A governadora sempre faz esse reconhecimento ao presidente Lula, em especial lá na secretaria com o Ministério das Cidades, a gente tem tido muito apoio. Em especial porque a gente demonstrou a capacidade de retomar as obras que estavam paralisadas. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Como é que está a relação, né, do governo da governadora Raquel Lira com o governo do presidente Lula? Tem andado, né? A gente tem visto que há diálogo, a governadora está sempre viajando a Brasília também. Então, está dentro do que vocês esperam, os aportes, digamos, do governo federal? A gente está recebendo realmente todo o apoio. Especificamente lá na Secretaria do Ministério das Cidades, a gente tem sido irretocável a relação com o governo federal. E eu acho que a gente está fazendo o dever de casa para poder merecer essa atenção também do governo federal. A gente, quando foi buscar recursos federais novos, a primeira coisa que a gente fez aqui foi fazer com que as obras que estavam aqui paralisadas e com recursos aplicados da época da Copa, da época de 10 anos atrás, que a gente começasse a evoluir essas obras e mostrar que a gente podia fazer diferente. Então, fizemos isso, por exemplo, no TI Igaraçu. Aquela obra ela precisava ter ficado pronta em 2014 e em janeiro de 2023 ela tinha 5%. A gente vai entregar ela dia 20. Ela vai estar pronta agora. E era uma obra que tinha recurso federal lá empatado, mas ela tinha se desequilibrado. Pretendem entregar dia 20 agora, de janeiro? Ela fica pronta dia 20 de janeiro. E aí a gente já vai disponibilizar ela para a população. Então, assim, e se te falar, eu estou te dizendo que em janeiro de 2025 ela tinha 5%, mas estava paralisada. A gente só conseguiu efetivamente, reequilibrando o contrato, indo em tribunal de contas, fazendo todo o rito formal que é necessário com recurso público para poder a gente reequilibrar essa obra e botar ela para rodar, porque obra ela precisa, o dinheiro precisa dar para fazer a obra e você precisa ter constância de pagamento com a empresa. Uma empresa que não estava recebendo, ela não tem condição de terminar uma obra no prazo previsto. Então, a gente teve que fazer todo o reequilíbrio. Em alguns casos, nós tivemos que rever projetos. Algumas licitações
que estavam feitas, a gente precisou cancelar, revisitar o projeto para fazer bem feito. Uma das coisas que a gente fala muito é assim, a gente precisa ter orgulho dessas obras que a gente está entregando, não depois querer que a população esqueça quem fez a obra. E o TI Igaraçu é um exemplo disso. O TI Igaraçu ele vai sair de uma capacidade de 10 mil passageiros dia para quase 40 mil passageiros dia. Isso significa, na mobilidade urbana, muita coisa, porque a população que utiliza aquele terminal sabe da deficiência dele, porque ele não estava ampliado e agora já vem sentindo a melhoria e com a entrega totalmente, a gente dá um passo importante. Então, a partir dessas ações do governo do Estado, a gente começou a ter também uma credibilidade com o governo federal para trazer mais recursos. O governo federal tem uma preocupação muito importante, que é aplicar recursos e o recurso chegar na população. Essa preocupação também é da governadora Raquel Lira. E aí a gente juntou essa força de trabalho mostrando primeiro que a gente tinha capacidade, que não era só uma questão de vontade, a gente tinha condição de fazer, e isso se replicou em trazer recursos. A gente captou para os corredores aqui Norte-Sul e Leste-Oeste, que são importantíssimos para o sistema metropolitano. Eu quero tocar nesse assunto. Via Metropolitana Norte, o que é exatamente? A gente ouve muito falar da Via Metropolitana Norte e muita gente não sabe exatamente o que é. Pois é, nós temos aqui 2 grandes corredores metropolitanos. O território metropolitano é uma cidade, né? Uma cidade que tem vários prefeitos. E as pessoas, tem gente que mora em Camaragibe, mas trabalha em Recife, ou mora em Recife, trabalha em Paulista. E o nosso BRT, que Pernambuco há muito tempo diz que tem um BRT, mas o nosso BRT trafega ainda no corredor igual com o carro de passeio, ele para nos mesmos sinais dos carros de passeio. Então, obviamente que a gente tem um problema no transporte e Pernambuco começou investindo, a gente terminou a Pan-Nordestina, que era uma obra também que deveria ter ficado pronta há mais de 10 anos. Estamos terminando completamente agora a PE 15, que já está na parte de rolagem com a via exclusiva de ônibus pronta. A parte que está faltando agora, ela está sendo finalizada pelo DR, mas está faltando paisagismo, está faltando pouca coisa. Eu passei recentemente, numa época de feriado ali pela PE 15, e a gente já ajuda muito o acesso para o litoral norte. Estamos licitando algumas obras importantes, que, por exemplo, a perimetral aqui em Olinda, que são obras de corredores, mas a gente captou do governo federal 256 milhões que vai finalizar o corredor norte-sul e o leste-oeste, que envolve essa mobilidade metropolitana, né? Não é o arco metropolitano foi um outro passo. E a gente tem também uma secretaria de mobilidade, porque você pode dizer assim, Simone, o que é que você está falando de mobilidade se o governo tem uma outra secretaria de mobilidade? Nós tínhamos algumas obras que, originariamente, elas ficavam lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E a decisão da governadora foi manter essas obras na nossa secretaria para a gente não perder tempo com mudanças no Ministério e poder fazer as entregas o mais rápido para o pernambucano. Muito bem, a gente vai continuar essa conversa, secretária. A gente vai fazer só um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, não saia daí. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta no Ponto de Vista, hoje conversando com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes. Secretária, a senhora falou rapidamente sobre a perimetral, que a gente chama a segunda perimetral, né, que liga Olinda ao Recife, ali pela Avenida Beberibe, e que é uma buraqueira só há muito tempo, né? Sempre, eu até conversei com a prefeita de Olinda, a prefeita Mirella, né, e sempre, quando a gente fala com os prefeitos de Olinda, sempre dizem que é uma obra do governo do estado. Só que se o prefeito insiste e tem uma relação com o governo do estado, a gente imagina que vai ser mais fácil a obra sair. E a obra não sai. A segunda perimetral está sempre esburacada, sempre provocando acidentes, com muitos problemas para os motoristas. A senhora falou rapidinho no primeiro bloco sobre a segunda perimetral,
O que é que pode ser feito para que essa obra saia do papel? Essa obra vai sair, tá, Fernando? Eu posso te garantir, a nossa expectativa é agora, ainda nessa primeira quinzena de janeiro, publicar o edital dela, mas alguns casos, eu estava te falando do TI Igaraçu e disse assim, olha, a gente só conseguiu retomar, a gente passou um tempo e só conseguiu retomar ele em setembro de 23. A perimetral, quando a gente assumiu o governo, ela estava licitada e nós íamos dar ordem de serviço, mas quando olhamos o projeto não previa drenagem, ele não previa uma série de questões, acostamentos, algumas partes de faixa dupla, que se a gente iniciasse a obra daquele jeito, a gente não ia ter orgulho de depois olhar para a obra e dizer assim, essa obra aqui foi entregue e atende a população. Então, alguns casos, e a perimetral é exatamente isso, nós tivemos que voltar para a prancheta, refazer projeto. Não é simples o projeto dela, mas nós estamos finalizando. Nós queríamos ter publicado ela ainda no final de dezembro. Ela precisou voltar para a engenharia, ajustes, mas a gente vai licitar uma obra que vai atender a população, não só de Olinda, mas aqui de toda a região metropolitana, uma obra de qualidade e ela vai sair do papel. Quando a senhora fala, a gente vai licitar essa obra, entre licitar e começar e terminar a obra, isso leva quanto tempo? Veja, essa obra... Não é uma avenida tão longa, né, a perimetral. Pavimentação, ela não é ela envolve algumas coisas de drenagem, mas assim, a licitação, ela dura em média 90 dias. Então, a gente vai ter obra para a população ver já no segundo semestre e a nossa expectativa é que, no máximo em 12 meses, a gente esteja com a obra pronta. Então, nós vamos entregar a perimetral ainda antes do término da nossa gestão, agora até 2026, e a nossa expectativa é que, correndo, porque eu não tenho como te dizer assim, quanto é que vai durar a licitação? A licitação pode ter recurso, não pode ter recurso, eventualmente ocorrem entraves, o próprio Tribunal de Contas às vezes pede alguma informação, mas assim, em média, 90 dias a gente consegue e a gente está fazendo um projeto muito bem feito. Nós temos tido muito êxito nas nossas licitações, então eu acredito que vai dar tudo certo. Outro corredor que a gente ouve falar muito e o governo tem feito algumas obras é a PE 15, né? Que vai de Olinda, entra em Paulista, acho que chega até Abreu e Lima, né? A PE 15. Às vezes o governo diz que entregou uma etapa ali da PE 15 e a população não sente aquilo como uma etapa concluída. Por que acontece isso exatamente? Parece uma coisa meio improvisada ainda. Veja, a PE 15 ela não está concluída, ela deve ser concluída agora, exatamente, acho que até o mês de março, mas ela vai ser entregue completa. A gente entregou a PAN nordestina, que acaba se misturando ali com a PE 15, com a PE 15, então... inclusive, assim, finalizamos o contrato da PAN, fechamos e já estamos fazendo o projeto de alargamento, porque se você prestar atenção, a PAN nordestina, ela acaba ali mais ou menos na altura do Centro de Convenções e depois você está vindo numa via toda duplicada, refeita com ciclofaixa, daqui a pouco ela termina, ela não tinha sido projetada para se conectar ali com o corredor da Cruz Cabugá. Nós estamos fazendo o projeto dessa fase para poder fazer a obra, mas a PE 15 ela já está toda em obra. Ela deve ser finalizada agora em março. Agora, o que a gente fala, às vezes, e que nós estamos investindo muito em Olinda, se a gente for fazer aqui um balanço, nós temos cerca de 1 bi de obras só dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque o Fragoso, ele é uma obra de mobilidade também. A gente tem ali a via metropolitana, que a gente chama assim, que vai ser também uma opção de acesso, uma nova perimetral até para a cidade de Olinda, Paulista. Pra você ter uma ideia, a gente está com 2 anos de governo, nós não só retomamos a obra do Fragoso, como licitamos a parte final e ela já está em andamento. Então, a gente vai, em breve, deixar tudo entregue e a PE 15, especificamente, até março, aproximadamente. Secretária, o governo anunciou o Pé na Estrada, ou PE na Estrada, não sei como é que vocês chamam exatamente, que é o Pernambuco na Estrada e trata das estradas e rodovias que cortam todo o estado do litoral ao sertão. O que é que está sendo feito nessas várias regiões do estado e o que é esperado ser concluído esse ano, de 2025?
a gente tem o pé na estrada, ele envolve pavimentação em áreas urbanas e em áreas nas estradas, efetivamente. Nas estradas, Fernando, isso fica na Secretaria de Mobilidade, lá com o DER, e a gente tem diversas PEs importantes que estão sendo, algumas finalizadas agora, outras em ordem de serviço. Eu não teria especificamente, não é lá na minha pasta. Mas dentro do pé na estrada... Na Secretaria de Mobilidade do Diogo... Diogo, isso. Uhum. Lá com o Rivaldo Melo no DER e Diogo na Secretaria. Mas dentro do pé na estrada, a gente tem cerca de um bilhão de reais de pavimentações urbanas dentro da SEDU. Então, envolve o pé na estrada acessos importantes, corredores, por exemplo, como o de Moreno, de ônibus, que nós estamos fazendo toda a revitalização dentro do pé na estrada. O ramal da Arena, ali, aquela ligação de Camaragibe, que chamam do V2 a Belmino, mas quem é daquela região sabe o quanto essa ligação, e que faz parte dos corredores metropolitanos, são importantes, elas estão dentro do pé na estrada e são feitas lá pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Queria saber, a gente sabe que a relação da governadora com o prefeito do Recife não é das melhores, mas tendo em vista isso, o que é que o governo tem feito no Recife em termos de obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e se os dois lados conseguem, de alguma forma, deixar de lado as desavenças, as posições um pouco diferentes e tocar o trabalho? Veja, a governadora Raquel, ela é uma governadora municipalista, então a gente está trabalhando com todos os municípios para o povo de Pernambuco. Em Recife, nós estamos fazendo obras, por exemplo, na comunidade do Bode, de reforma no lar, obras de habitação, os próprios corredores metropolitanos, a Avenida Norte, foi também o projeto do corredor da Avenida Norte foi um dos recursos que a gente colocou como proposta no PAC. Então, o governo do estado está atuando em todo o estado e não poderia ser diferente na cidade do Recife. Inclusive na questão da habitação. O programa Morar Bem em Pernambuco fez com que a moradia de interesse social em Recife triplicasse de investimento. A gente tinha muita dificuldade em Pernambuco de ter imóveis ofertados para famílias de até 2 salários mínimos, por conta do preço do terreno. E a cidade do Recife é uma cidade muito cara. E com o programa Morar Bem em Pernambuco, onde o governo do estado entra com R$20 mil de aporte, a gente conseguiu que fossem lançados na cidade do Recife mais de 1.500 unidades habitacionais para habitação de interesse social. E isso é um investimento muito importante, porque são recursos do Fundo de Garantia que, historicamente, eram devolvidos e iam para outras regiões do país. Esse ano, Pernambuco bateu um recorde histórico e, ao invés de devolver dinheiro para outras regiões, usou todo o orçamento do FGTS e ainda pediu aporte ao governo federal. Secretária, com relação a Minha Casa Minha Vida, também tem coisas que estão subordinadas à sua pasta, né? Como é que está o Minha Casa Minha Vida em Pernambuco? O que é que ele vai avançar em 2025? O Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas modalidades e aí quando a gente fala assim, todo mundo pensa logo no FAR, né? Naquele que são para aquelas pessoas mais vulneráveis. Nós conseguimos captar, junto com o governo federal, mais de 10 mil unidades. Retomamos algumas obras, a gente já tem mais de 2 mil unidades de obras retomadas e dessas, quase 1.000 já entregues. A gente entregou 984 unidades do Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas, estavam pela metade, e que o governo do estado retomou, deu velocidade e já entregou. Algumas a gente está assinando agora, dessas 10.200 da nova seleção, algumas ainda assinar. A gente tem quase, você perguntou de Recife, e a gente tem quase 800 unidades que nós vamos assinar e vai ser construída ali no Cordeiro, numa área extremamente valorizada para famílias de alta vulnerabilidade. Temos a doação de terreno para movimentos de luta por moradia também. Assinamos um contrato no Bongi, outro no Engenho do Meio, que vai oferecer moradia para as entidades de luta por moradia. E também do Minha Casa Minha Vida, que é aquele que as pessoas pagam a parcela, porque a grande maioria do nosso déficit é composto por pessoas que pagam o aluguel. Elas só não têm condição de comprar a casa própria. Pagam e não são inadimplentes, né? São pessoas que
muitas vezes fazem sacrifício, mas o pagamento da casa própria ele faz questão de honrar. E veja só, quando a família paga o aluguel, ela paga, é a primeira despesa que ela paga, porque se ela não pagar, ela vai ser colocada para fora. Então, a gente tem várias famílias, e aí, assim, me passa na cabeça o nome de várias, tem Ana Paula, Érica, Leonardo, que conseguiram comprar sua casa própria, eram pessoas que pagavam aluguel. Nunca conseguiam comprar a casa própria. Até procuravam a Caixa Econômica, aprovavam a carta de crédito e como eu sou servidora da Caixa, muitas famílias choram nos feirões porque recebem a carta de crédito. E a carta de crédito ainda tem um caminhar para a assinatura do contrato. Imagina na entrega das chaves. E a gente tem, com o programa Morar Bem, realizado esse sonho. E essas pessoas, algumas já receberam suas chaves, outras ainda compraram imóvel na planta e vão receber, como é o caso de Ana Paula. Ana Paula mora em Campo Grande, numa casa de um cômodo só, e vai pagar a mesma parcela num condomínio clube em Paulista que ela escolheu. Eu queria falar, já que a senhora está falando da Ana Paula e a gente falou de Peixinhos, do Rio Beberibe, queria falar em termos de urbanização, né? Urbanização de comunidades pobres do Recife. O que é que está sendo feito além disso que a gente já falou de Peixinhos, por exemplo? Pois é, a gente está fazendo no Bode, por exemplo, Roda de Fogo, além da titulação, porque acho que isso também tem sido uma frente importante da habitação do governo do estado aqui em Pernambuco, a regularização fundiária, que é o título da casa própria, o papel, a gente está fazendo reforma no lar. Então, a gente está fazendo um investimento que é de até 18 mil por moradia, onde a gente tira aquela inadequação. A pessoa mora na sua casa, tem o caso da Dona Maria, lá da comunidade de Olinda, mas tem o caso de Seu José, lá em Roda de Fogo, que ele mora numa casa, a gente titulou a casa, mas a casa tem problema de instalação elétrica, tem problema de telhado, então a gente está fazendo esse programa de urbanização. Monte Verde está acontecendo isso. Monte Verde nós estamos fazendo uma obra de encosta importante e um local que é emblemático para todos nós. Mas não só a obra de encosta, nós estamos fazendo a melhoria, que é o Reforma no Lar, que é uma modalidade do programa Morar Bem, e estamos também implementando outras soluções de urbanização, além de áreas de lazer, de áreas para convívio da população, questões como, nesse caso de Monte Verde que eu te disse, que é a instalação de um sistema que foi desenvolvido aqui em Pernambuco pela UFPE, uma startup, que é um sistema que armazena água de chuva. E ele garante, aqui na região metropolitana, para uma casa que tem o sistema da Pluve instalado, um ano inteiro de banho de chuveiro. Imagina que a gente diminui o risco de um desastre ambiental, dá dignidade para aquela família que recebe, que tem água todos os dias, em todas as torneiras da sua casa. Então, é urbanização na veia e a gente está fazendo isso em várias. O Reforma no Lar, ele está bem pulverizado. Eu falei aqui de Roda de Fogo, do Bode, mas a gente vai começar lá em Casa Amarela, já está no Alto do Passarinho. Muito bem. Secretária, estamos chegando ao fim do programa, né? Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Ponto de Vista e agradecer a você também em casa pela audiência. A gente volta na semana que vem.